Então é uma grande alegria para nós a visita de Jorge Godinho, pessoa tão querida de todos nós. Alguns de vocês não conhecem ainda, mas ele vai abordar um tema muito importante, que é a união. E muito nos alegramos de você estar conosco na noite de hoje. Essa casa que completou 25 anos mês passado. E temos muito a agradecer, porque se conseguimos nos manter, foi graças à vida constante de pessoas bem formadas, com bom conhecimento, que nos transmitiram, inicialmente, através de palestras isoladas, mas aos poucos isso foi sedimentando. Depois chegou o Godinho, que pôde dar uma continuidade ao longo de 2 anos e meio, que foi muito importante para a nossa casa, mas também para o movimento em geral aqui na Suíça. Então, com muita gratidão a Deus, rogamos que todos nós possamos ser envolvidos no amor do Cristo, no exemplo também de nossa mentora, Joana de Ângeles, agradecidos por cada oportunidade que nos foi dada e que está nos sendo dada hoje ainda. Que possamos entrar nesta sintonia e permanecer nela. Obrigada, Mestre Jesus. E assim rogamos a permissão de iniciar a conferência desta noite. Com a palavra. Quanto tempo a gente marcou? 1h15? 1h15. 1h15, né? Foi. Tem que ficar aqui, ficar mais à vontade. Mesa pra frente, né? Tá ligando, já, só esperar. Não vai cuidar para aumentar um pouco a... É, Nelly? Hein? Não vai ter mais uma resposta, não. Não vai ter. Não, as pessoas, quem quiser ir embora depois da palestra vai, quem quiser perguntar. Ah, tá. Muito bem, que Jesus nos abençoe, que possamos ter momentos aqui muito agradáveis, né? Primeiro rever os rostos aí que nós já estávamos acostumados. É uma alegria enorme voltar a casa. E nós não vamos fazer conferência, nós vamos refletir juntos sobre este assunto, que é a união, e que no mundo inteiro se faz necessário, independente até da questão se nós abraçamos uma mesma religião, o mesmo credo, né? A humanidade toda necessita desta ação que é a união. Vivemos unidos, em paz, já que o desejo nosso é construir um mundo de paz. Nós vamos relembrar um fato que é esse aqui que todo mundo conhece, o lava-pés. Mas é importante nós lembrarmos o contexto de como isso aconteceu e quando aconteceu. Era Páscoa. E Jesus tinha chegado em Jerusalém aproximadamente há uma semana. Ele havia entrado naquele Jeri, como todo mundo conhece, palmas recebendo ele, uma festa. Mas neste dia, que era o dia de Páscoa, Jerusalém também estava em alvoroço, porque era um dia de festa para todos. Mas nos conta Amélia Rodrigues que dentre essas vibrações todas de alegria, havia também algumas vibrações, algumas sintonias que desequilibrava esse aspecto, que eram aqueles que estavam tramando
prenderem Jesus para que pudesse depois crucificá-lo. E o mestre, naquele fim de tarde, junto com os discípulos, com os apóstolos, eles chegam para Jesus e perguntam assim: mestre, como e aonde nós vamos comemorar a Páscoa? Porque a Páscoa é um hábito judeu, como nós sabemos, que vem de uma tradição, significa liberdade, porque eles comemoravam naquele momento a liberdade do povo hebreu do jugo, que tinha sido o jugo da escravidão, e que naqueles instantes eles estavam escravizados ao povo egípcio. E quando Moisés conseguiu levá-los, foi com tanta pressa que não deu tempo dele fazer nem os pães. Por isso que eles comemoram com um pão chamado pão asmo, que é um pão que não tem um fermento. É um tipo de tradição que eles fazem relembrando aquela época de terem saído tão rápido que não deu tempo de fazer isso. Fizeram ao longo do percurso que demorou 40 anos no deserto. Mas tem um outro aspecto também que faz parte da refeição, quando eles comemoram, que é o carneiro. O carneiro ele tem que ser assado no fogo vivo, não que o carneiro esteja vivo, no fogo ativo e com galhos de romãzeiras. E o carneiro era porque a época em que eles estavam sob o jugo, quando teve a morte dos primogênitos, era marcado na porta dos judeus com um símbolo que era com sangue de carneiro. Então eles comemoravam dessa forma. E naturalmente tinha outros apetites, mas isso teria que ter na tradição. Era o pão, o vinho amargo, e o carneiro. E naquele momento eles perguntaram para Jesus: como e aonde nós vamos comemorar? Caindo à tarde, nós estamos aqui em Jerusalém e não tem nada programado. Aí Jesus destaca dois, destaca João, destaca Pedro, e diz para eles assim: olha, vocês vão à cidade, lá na cidade vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Segue esse homem, ele vai adentrar numa casa. Chegando lá, você diz para o dono da casa que o mestre pergunta a ele onde é que o local que ele vai comemorar a Páscoa. Ele vai lhe levar a um ponto onde é um local muito agradável e ali vocês preparam a Páscoa. Eles foram, mas uma coisa é importante lembrar, como Jesus ele tinha uma visão realmente, a premonição. Claro, nós sabemos todos, como espírito puro que era, ele já tinha condições de perceber o futuro, as coisas que estavam vindo. Desde a época de Jerusalém ele fez isso. Estavam longe, mandaram assim: vão encontrar lá o jumento e fala para o dono do jumento que o mestre pediu para levar o jumento para ele entrar em Jerusalém. Eles acharam estranho, foram. Quando chegaram lá, tinha o jumento, foram pegar, o dono reclamou. Aí eles disseram: não, o mestre pediu. Aí o dono ficou tranquilo. Levaram os dois jumentinhos e Jesus entrou. Então naquele momento eles chegam e preparam lá a Páscoa. E Jesus, no momento que adentra a casa, e esta casa era uma casa de uma pessoa que até hoje ninguém sabe. Alguns dizem que era de Marcos, mas isso são apenas sugestões, elucubrações a respeito. A casa realmente era de um amigo, porque Jesus tinha muitas pessoas que se diziam amigo de Jesus, mas não tinham coragem de falar em público que gostavam, que admitiam a mensagem nova que ele estava trazendo. Mas aquela mensagem tocava ao coração das pessoas. E quando foi dada a notícia ao anfitrião, ele ficou muito alegre, porque aquele dia era uma Páscoa diferente das outras. Ele iria abrigar na casa dele aquela personalidade que era admirada por todos, inclusive por ele. E preparou na melhor condições a Páscoa. Só que esta Páscoa era a última de Jesus com os apóstolos. E Jesus sabia disso perfeitamente. E quando chegou lá, o que nos conta os evangelistas, e Amélia Rodrigues conta isso com muita poesia, é que Jesus ele vestiu a roupa normal que tem todo aquele judeu que a época Nazareno usava, e colocou sobre a cintura um pano. Este também era um ato que quem tinha o pano amarrado era quem servia, eram os servidores, naturalmente os escravos, aqueles que estavam na casa do patrão e serviam as pessoas. Jesus pegou ao lado um cântaro de água, pegou também uma bacia e começou esse ato, que é o ato do lava-pés. Ele foi lavando os pés. Quando chegou em Pedro, aí Pedro falou: olha, Jesus não vai lavar meu pé não, não admito isso.
o mestre lavar o meu pé? Aí Jesus disse para ele assim, olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não estará fazendo parte do meu apostolado. E a partir daquele momento, diz Amélia Rodrigues, que Pedro, como se tivesse assim num estado, não no estado normal, mas provavelmente até em um estado de influências espirituais, porque Pedro era um médium que espontâneo, e a vida de Pedro, quando nós observamos no Evangelho, a gente observa essa espontaneidade e também ele em certos momentos falando alguma coisa que na realidade não era dele, tanto que Jesus diz, olha, o que falaste agora que veio do alto, que não tinha sido dele, porque ele estava sendo um médium. E naquele instante diz que houve um silêncio assim de segundos, e Pedro dá um susto, ele acorda, e aí diz para Jesus, não mestre, lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça, como se assim, me dá um banho, né, da água, porque ele caiu em si. Aí Jesus diz que naquele instante eles não entenderiam aquele ato que ele estava praticando, mas que depois eles iriam entender. E Jesus volta, né, para colocar a bacia, a água que estava, etc. Quando Jesus está voltando, eles já estavam no momento sobre a mesa, né, e aí nós estamos colocando essa figura da ceia, mas naquele instante já estavam esquecidos do que Jesus falou e ocupados em falar um com os outros quem era mais querido de Jesus. Então era preocupar quem era mais amado por Jesus. Jesus aproveita aquele instante, traz um outro ensinamento, dizendo para eles que o mais importante é quem é servido ou quem serve, para eles poderem entender. E naquele instante Jesus dá aquilo que nós conhecemos, né? Que é preferível, quem quer ser maior no reino do céu, que sirva aqui na terra. Seja o menor na terra para ser o maior lá. Quem é o maior aqui, provavelmente já ganhou o seu galardão aqui mesmo na terra. E depois dessas conversas, Jesus começa a anunciar para ele, porque aquela ceia foi justamente para prepará-los ao futuro, aquilo que ia acontecer depois que Jesus alçasse aos céus. E a partir daquele instante, Jesus disse que dentre eles um iria trair. Aí foi que o burburinho começou, né? Tiago pergunta quem seria, não é possível, um pergunta para o outro, e em um determinado momento, João, que estava próximo, pergunta para ele, mestre, quem seria? E Jesus diz, era aquele a quem ele desse o pão. E naquele instante, logo depois, ele molha o pão no vinho, e Judas levanta e pega o pão da mão dele, ele pega o pão. Só que quando Judas faz isto, ele diz assim, ó, vai e fazes depressa o que tens que fazer. Eles, os apóstolos, não entenderam que era Judas o traidor, porque naquele momento Judas era quem cuidava das compras, era o tesoureiro, era quem tinha a bolsa de dinheiro, e eles imaginavam que Jesus naquele momento tinha pedido ou ele comprar alguma coisa que tinha faltado à ceia, ou comprar alguma coisa para alguém que estava necessitado, um pobre, alguém que mais necessitado do que ele naquele momento. E assim Judas sai. Quando Judas sai, Jesus então começa a ter um diálogo diferente. Observem que este cenário, esse contexto que nós estamos contando, é importante, porque Jesus poderia ter dito o que disse depois, que nós vamos mostrar agora, antes. Por que Jesus não falou? E vejam bem a atitude do Cristo, que não apontou. Ele disse que teria alguém que iria traí-lo. Mas mesmo na hora que o traidor identificou-se, ele fez tudo para que ninguém notasse, naturalmente usando a psicologia, que seria Judas. Falou palavras que deixou todos em dúvida se ele ia comprar alguma coisa, como acharam que ia comprar. Só depois é que eles vieram entender que aquelas palavras de Jesus, mas olha a caridade, o bem, por que Jesus fez isso? Para não causar desunião. A desunião é o maior inimigo que nós temos. Todo ser humano, e no meio espírita, é o único inimigo que nós temos. Então, naquele momento, ele não queria causar desunião, mas deixou que Judas saísse. Porque quando Judas saiu, o ambiente ficou melhor. De todos que estavam ali, Judas era o único que estava com o pensamento ocupado com a questão da traição, de ir atender aos compromissos que ele tinha feito com os doutores da lei. Então, naquele momento, o ambiente ficou melhor.
Quando o ambiente ficou melhor, nós vamos encontrar esse ensinamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tem alguém que não conhece essa passagem de João? Então Jesus, naquele momento, pediu a eles que se amassem. Mas quem olha esse ensinamento e não tiver um pouquinho de cuidado, pode imaginar que é um novo mandamento, mas Jesus já tinha dito a lei áurea. Já tinha falado o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele diz assim, olha, tem um segundo que é igual a esse. Porque Deus, para as pessoas, como para muitos de nós hoje, nós não compreendemos Deus na sua intimidade. Então ele deu o segundo, ama o próximo como a si mesmo. Aí todo mundo entendeu, né? Raciocinando que o próximo é aquela pessoa que está próximo de nós. Então se eu amar o meu próximo, eu estou amando a Deus. E quando se imagina assim, Emmanuel, ele vem nos esclarecer um pouco mais sobre isto. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz dessa aqui, ó, a leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à lei áurea. Ou seja, um novo mandamento, mas igual a isso aqui. Jesus não estaria trazendo algo de novo. Mas ele trouxe, por isso que ele falou que era um novo mandamento. O ama a teu próximo, continua Emmanuel, como a ti mesmo, é diverso do que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E ele continua explicando. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo a si mesmo. Para eu amar o próximo, eu não preciso que os outros entendam disso, é uma iniciativa minha. Eu tenho que fazer. A referência sou eu. Eu tenho que amar ao outro como eu me amo. Por isso que para amar alguém, nós precisamos primeiro nos amar. Se nós nos amamos, o amor que nós vamos dar para o outro é do tamanho do que nós temos conosco mesmo. E eu não preciso pedir nada a ninguém para eu amar, porque o amor é meu, sai de mim para o outro. Está correto até aí? Então por isso que esse ensinamento é aquele que depende só de nós, da nossa vontade, do nosso desejo. E é que ele diz aqui, o aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, fica muito difícil amar ao próximo. Por isso que a primeira condição é nós nos amarmos do jeito que nós somos. Feio, bonito, né? Careca, sem careca, essas coisas todas, que tudo muda. Na minha idade, quando eu era pequeno, o homem sem cabelo não era considerado um homem bonito. Não é porque eu estou ficando não, viu, careca? Mas depois isso ficou tão natural que nós vemos os atores, filmes, de pessoas que mesmo quando tem um pouco raspam a cabeça para ficar careca. Porque é uma questão de bonito, tudo é relativo. Que a proporção que os homens vão evoluindo, essas coisas todas são tratadas com a relatividade. Por isso Kardec, lá em Obras Póstumas, também fala sobre essa questão da relatividade sobre a questão da beleza, da feiura, da bonita, tudo é relativo. Porque às vezes a nossa beleza ela não está no exterior, ela está no interior. E quando nós vemos a pessoa, nós olhamos o interior dela. E por fora pode ser a pessoa mais feia do mundo, mas para nós ela é linda. Porque o convívio com as pessoas demonstra algo que ela traz, que às vezes o outro, que é belo por fora, não traz aquela mesma beleza que nós temos. Então a lição, ele ainda continua nos dizendo que Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos que nós estamos dizendo, foi aquela. Por que Jesus engrandeceu a fórmula? Porque a referência mudou. A lei áurea é amar ao próximo como a nós. Este novo mandamento ele diz assim, que os discípulos, os apóstolos, deveriam se amarem como Jesus amou a eles. A referência do novo mandamento é Jesus, por isso que engrandeceu. Jesus é o modelo, é o guia, é o Espírito que é puro. E nós, comparado com ele, ainda estamos naquela, né,
migalha, será uma poeira, um grão de areia, comparado com Jesus em termos evolutivos. E quando fazemos o primeiro mandamento, nós estamos amando ao outro de acordo com o nosso tamanho, com a nossa estatura moral. Mas este está sendo engrandecido porque ele é a referência. Eu tenho que amar o outro como ele nos amou. Naquele instante, Jesus colocou e engrandeceu a lei por causa disto. Porque ele colocou a referência, que é o modelo, o guia, e ele os exemplos que ele deu de amor. Que todos nós sabemos. A ponto de, na própria crucificação, ele pediu ao Pai para perdoar. E continua nos amando até os dias de hoje. A recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Quando Jesus fez isso, estava preparando eles. Olha, vocês precisam ser fraternos. Vocês precisam se amarem. Porque juntos vocês darão continuidade à boa nova que eu trouxe. Separados. Por isso que Bezerra diz hoje, né? Se estivermos unidos, nós faremos a unificação. Se estivermos separados, é mero ponto de vista. É um aqui, outro lá, mas juntos a gente constrói um objetivo. E ele contava, por isso que ele falou. Precisa da solidariedade entre aqueles que se dizem discípulos. O novo mandamento, como nós observamos, ele fala da lei de amor. Porque ele diz, olha, amar ao próximo como eu vos amei. Fala também da reciprocidade. Porque se ele diz para amarem-se uns aos outros, é natural que eu ame o outro me ame. Senão não teria reciprocidade. E nem a lei, o novo mandamento seria cumprido. Solidariedade. Por isso que Kardec depois veio dizer trabalho solidário. Nós todos trabalhamos para o mesmo objetivo, mas tem que ter solidariedade uns com os outros. Se não tiver, o trabalho não é executado. Mas, sobretudo, naquele instante, o que Jesus falou mesmo foi a fraternidade universal. Aquelas palavras, como todas de Jesus, são palavras de vida eterna, elas servem o tempo todo. Ele não falou apenas para aquele contexto, aquele momento, para os seus apóstolos, os discípulos que ali estavam. Ele falou para todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. E que ao longo desses 2 milênios e no futuro, todos que procurarem segui-lo, esse ensinamento é verdadeiro. O novo mandamento, ele serve até os dias de hoje. Porque ele fala na fraternidade universal. Até aí tudo bem? Entendido? Porque quando se fala em união, essas coisas, não é nada novo. Jesus já previa tudo isso. Desde há 2000 anos. Ele já nos falou isso. Preparando aqueles que viriam depois dele para divulgar a sua doutrina. Os primeiros foram os primeiros cristãos. Nós somos o quê? Os trabalhadores da última hora, né? Então, durante esses 2000 anos, nós estamos no finalzinho do tempo. No capítulo 15, versículo 14 e 15, a parábola da videira e da vara, que está em João, ele nos fala algo que é importante também nós lembrarmos. Então, o que é que ele nos diz? Vós sois meus amigos. Ele falando para os apóstolos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi junto do meu Pai, vos dei a conhecer. Até aí? Deu para entender? Ótimo. Agora eu vou fazer aqui algumas observações. Palavra servos, a palavra ser chamado amigo de Jesus, ser amigo de Jesus e discípulo. Vamos ver essas coisas? Porque talvez nós dizemos, o que é que eu sou? Sou servo? Sou chamado amigo de Jesus? Sou amigo dele ou sou discípulo? Se nós estamos seguindo os seus passos, né? Os servos não sabem o que faz o seu senhor. Não é verdade isso?
Quem está servindo, um empregado doméstico, uma pessoa que está na nossa casa trabalhando, e na época que eram escravos, não sabiam o que o Senhor sabia. Ele sabia a sua tarefa, né, que tinha que estar ali, fazer, vestir a indumentária correta para distinguir que esse era escravo e aquele era o dono da casa. E que esses hábitos, até o dia de hoje, em alguns locais, a gente gosta de ter, né? Porque às vezes as pessoas que vão trabalhar na nossa casa são pobres, não têm recursos financeiros para ter uma roupa adequada, a gente bota um uniforme. Aí quem chega na casa da gente já sabe que aquele é o patrão e aquela pessoa é o que serve. Mas isso vai ter que acabar, porque nós teremos pessoas servindo na nossa casa que vai entrar e a indumentária dele é igual a nossa, do dono da casa. Então vai saber, irmão, parente, não sabe, a não ser se ele estiver trabalhando. Mas mesmo assim, o dono da casa hoje trabalha, o dono da casa cozinha, a mulher também faz isso, o homem faz, os filhos fazem, e até a pessoa que estiver trabalhando conosco não vai ter distinção. Isso é uma questão de evolução, de respeito ao trabalho e aos seres humanos. Mas, à época, isto aqui, mesmo as pessoas que trabalham na nossa casa não sabem tudo que o dono da casa sabe. Deu para entender o que é servo? Porque tem muita gente que diz que é servo de Jesus. Né? Mas a gente vai entender que realmente nós somos. Mas vamos entender por quê. Emmanuel esclarece isso. Os chamados amigos de Jesus conhecem as coisas que ele ouviu do Pai. É verdade? Então, quem conhece as coisas que Jesus nos trouxe é chamado amigo de Jesus. Os amigos de Jesus fazem o que ele ordena. Foi o que ele diz. Entendido? Os discípulos de Jesus serão reconhecidos se tiverem amor uns com os outros. Então ele distinguiu bem isso. Ele deixou isso muito claro naquela última ceia, na preparação daqueles que iriam continuar. Então vamos ver os amigos e os discípulos de Jesus. Os amigos e os discípulos de Jesus praticam a lei de amor conforme ele praticou, porque ele ordenou fazer isso. Quando ele falou ordenou, lembremos o seguinte: quem ordena pode ordenar de tal forma que diz respeito ao livre-arbítrio. Mas o ordenar que Jesus falou é respeitando o livre-arbítrio. O ordenar é porque ele fez tudo o que ele disse, e é por isso que ele falou. Então, se nós desejarmos ser amigos e discípulos de Jesus, e não ser chamados servo, no sentido que ele nos trouxe, e nem ser chamado amigo de Jesus, mas ser realmente amigo, ser discípulo, precisa praticar a lei de amor conforme ele praticou. Será que nós, espíritas, 2000 anos depois, estamos praticando a lei de amor como ele ensinou? Fica a pergunta, não precisa ninguém responder. Amam-se mutuamente como ele amou, com abnegação, devotamento e caridade incessante. Será que nós estamos nos amando mutuamente como ele nos amou? Na casa espírita, entre nós que somos trabalhadores da casa, uns para com os outros. No movimento espírita, uma casa com a outra. Nos países, no mundo, um país com o outro em relação ao trabalho que executa. Será que nós estamos fazendo isso? Praticam a moral que ele pregou. Qual é a moral que ele pregou? A moral cristã. Então todos nós que desejamos seguir o Cristo, nós temos que praticar a moral cristã. A que ele nos trouxe, nos ensinando para que nós pudéssemos crescer. Caminham como os discípulos cumprindo suas provas, suas missões pelo caminho que ele indicou. Os discípulos, qual foi o caminho que eles passaram? O holocausto. Deram a vida só porque seguiam Jesus. Hoje era descoberto nas catacumbas, porque estava divulgando o Evangelho, estudando o Evangelho, e no dia seguinte era preso. Naquele mesmo momento, no dia seguinte estava sendo morto. Não foi assim que aconteceu com a esposa do senador Publio Leto? Que estava naquele momento nas catacumbas com a roupa de plebe,
E aí, naquele momento, quando sente, ela troca de roupa para deixar com a serva. E é ela que vai presa. E no outro dia estava o senador lá ovacionando todos aqueles que estavam sendo queimados e comidos pelos leões. E a esposa estava ali, ele nem sabia. Então, o caminho de quem quer ser discípulo de Jesus é um caminho de provas, todo instante. Lá foi o holocausto. Hoje nós temos holocausto? Temos. O nosso holocausto é mais arriscado do que aquele. Porque aquele perguntava, você é cristão? Sou. Aí pronto, estava preso. No dia seguinte, problema resolvido. Hoje ninguém faz isto. O nosso é muito arriscado porque nós estamos sendo influenciados. Tanto no plano material, como do plano espiritual para o plano material. Antes também havia essas influências, mas agora ela é muito intensa. Ela é muito intensa porque nós estamos num momento de transição, última hora de uma era, de uma época, para ir para outra hora. Só vai herdar a Terra no plano dos encarnados e dos desencarnados, da humanidade da Terra, quem tiver qualificação para pegar as primeiras horas e as outras horas da nova era. Os espíritos que estão até hoje rebeldes perante a lei divina, que vivem em ambientes trevosos, em cavernas, nas regiões trevosas, eles já sabem disso. Já vieram para a crosta da Terra e estão atacando a Terra inteira. Porque sabem, se continuarem assim, eles não vão herdar a Terra. Mas tem muitos que já sabem que não dá para mudar nesta última hora. E vão fazer tudo que é possível, eu vou embora, mas eu vou estragar tudo. Tem muitos hábitos que está acontecendo de pessoas que estão dando no meio da rua uma injeção no outro. Não aconteceu isso no HIV quando surgiu? A pessoa estava, o outro enfiava uma agulha. Hoje tem muita gente sofrendo isso, jovens, adultos, nos ambientes que são muito, tem muita densidade de pessoas, e tem outras que são presos, são identificados, e são pessoas que estão numa boa, né? Não estão nem aí dando risada, aí se diz que é psicopata, que é isso, aquilo, mas a realidade é que estão fazendo isso. E as pessoas estão fazendo exames, verificando, para ver que tipo de ataque sofreram, se aquilo é algum vírus, alguma outra coisa, e começam a passar uma quarentena para descobrir, através dos exames, o que é que foi injetado na pessoa. Então a mesma coisa acontece no plano espiritual com esses espíritos que sabem que não vão herdar a Terra, mas antes de ir eles vão estragar tudo. E eles vão buscar o quê? Desunir, partir nos ambientes onde estão unidos, porque para ele, quanto mais tumulto, mais guerra, mais conflitos, melhor. No entanto, nós já sabemos que o Cristo já ordenou, já está indo às obras, que o amor estivesse próximo à crosta da terra. Muitos espíritos bons já estão instalados em regiões próximas à terra, em diversas colônias, para amparar os discípulos, os amigos de Jesus, que neste momento estão sendo alvos destes que ainda continuam rebeldes perante a lei divina. Os amigos se aplicam as ideias. Por que aplicam as ideias espíritas? Olha, nós estamos falando de Jesus, do Evangelho, e para ser discípulo precisa aplicar as ideias espíritas. É porque a doutrina espírita é aquele consolador que foi prometido lá por ele. Ele anunciou um consolador que viria para resgatar a pureza do seu Evangelho, porque ele sabia que seriam tão perseguidos que iriam deturpar a mensagem que ele trouxe. Então a doutrina espírita é o Evangelho de volta, é Jesus de volta, que está aí para nos esclarecer, trazer até ideias novas, para que nós melhor possamos entender a mensagem de Jesus nos dias de hoje. Isso é muito importante. Os discípulos de Jesus, o trabalho que realiza é comum a todos, mas ele é impessoal. Toda vez que o personalismo estiver no trabalho com Cristo, prestemos atenção. Oremos por aqueles cuja personalidade queiram ressair.
ser maior do que a mensagem. Estes espíritos estão encarnados, tanto encarnados quanto desencarnados, estão se colocando numa posição de risco muito grande, pelas influências que poderão estar submetidos. Porque Jesus conta com todos. Por isso que ele diz, o menor aqui será o maior de lá. Ele conta com trabalhadores que têm que se apagarem para sair e surgir, para ficar claro a sua mensagem. Senão a humanidade não será a humanidade que viverá um mundo de regeneração, um mundo de paz. Exercitam a fraternidade. Nós precisamos exercitar a fraternidade para ser discípulos ou amigo de Jesus. Tem que ser solidários, tem que ser tolerantes. Por isso que Kardec colocou como lema na sua vida de trabalho, ele colocou trabalho, solidariedade e tolerância. Se nós estivermos trabalhando sem solidariedade, nós estaremos isolados, estaremos desunidos. Se nós não formos tolerantes uns com os outros, como nós vamos conviver com a diversidade que nós temos? Porque o outro é diferente de mim, por exemplo. Se eu quiser que o outro seja igual a mim, eu nunca mais vou ser tolerante. Eu sou impaciente e o outro é paciente. Então o outro, que é mais paciente, vai ter que olhar para mim com tolerância. Mas em compensação, ele é mais paciente, mas ele não conhece tanto a doutrina quanto eu conheço, porque eu estudo mais. Eu vou ser tolerante com ele para pegar aquilo que eu aprendi mais e passar para ele. Porque ele é simples, ele é analfabeto. Ele não conhece a doutrina espírita, porque vontade ele teria, mas ele não sabe ler. Então eu vou ter talvez que dedicar um tempo para ensinar a alfabetizá-lo, para que ele possa entender e ao mesmo tempo explicar para ele na linguagem que ele possa entender a mesma mensagem que ao ler o livro eu tenho palavras bonitas, palavras que tenho que buscar o dicionário e ele vai ficar embevecido com aquilo. É um trabalho de tolerância, de solidariedade. Senão eu vou ficar com a teoria o tempo todo. Ele está praticando aquilo que realmente teria que praticar e nós não estamos aprendendo nesse trabalho que é comum. Se estivermos separados, isso não acontece. Se estivermos juntos, nós nos complementamos. E a partir daí, cresceremos. E vamos diminuir essas defasagens nesse trabalho junto. Iniciamos defasados, e quando nós terminarmos, estaremos mais ou menos equilibrados uns com os outros. Todos cresceram. Então esse é o papel que a solidariedade e a tolerância nos traz. E é isso que Jesus deseja, para que cada um de nós possamos fazer ao outro o que nós queremos para nós, naquele amor que nós temos por nós. Se eu for muito egoísta, eu jamais vou alfabetizar o outro. Eu jamais vou ter paciência para dizer para ele uma coisa num linguajar que ele possa entender, um linguajar simples. E estou perdendo a grande oportunidade que o Criador deu, para que nós, na convivência, pudéssemos aprender assim. Mas os amigos de Jesus vivenciam a união. Senão, não seremos discípulos. Foi o que ele falou. Para vivenciar a união, há algumas exigências. Porque falamos de união, louvamos união, mas não estão vivenciando união, não. Todos os lugares da Terra, esse é um problema que está acontecendo, desunião em todos os locais. Isto é esta influência que está acontecendo de forma globalizada nestas últimas horas desses tempos, porque são aqueles momentos em que é como se pegasse um de nós, ou uma fera, por exemplo, e você fosse colocando na parede. Ele não tem para onde sair, ele vira todos os instintos que tem, ele faz isso. E esses espíritos estão fazendo, como já dissemos, porque muitos deles sabem que não vão herdar a terra. Basta a terra melhorar um pouquinho no seu todo, que eles não encontrarão mais afinidade, um ambiente propício para viver, como vive hoje nas regiões trevosas. Por que eles não vivem nas regiões umbralinas? Eles se alimentam das regiões trevosas. Qual é o ambiente, a psicosfera, o alimento que eles têm ali? É a subjugação, é o poder, é a vontade de mando. São as energias deletérias
que eles se alimentam. Certa feita, atendemos na reunião mediúnica um espírito. E ele estava dizendo que vocês falam que são caridosos, mas vocês não são caridosos. Falam de caridade, mas não praticam a caridade. E tinha desencarnado um companheiro, um amigo espírita, no dia logo anterior àquela reunião. E naturalmente todos aqueles fomos lá, houve um enterro normal, etc. E um companheiro que tem seus méritos. E naturalmente o plano espiritual recebe esses espíritos, como também traz aqueles como nós vamos nascer. E com o amparo que naturalmente eles têm. Certamente ele construiu ao longo da vida. Não é o fato de ser espírita que tem privilégio. É questão de mérito, é a meritocracia. Então ele dizendo que nós somos caridosos e não deixamos naquele momento, e se referindo isso aos espíritos, né? Ele se alimentar naquele instante. Porque o alimento dele é nos cemitérios. De quê? Das energias, dos fluidos ainda que saem, exalam na decomposição dos corpos. Só que aquele espírito, aquele que tinha sido naquele momento, estava com um amparo espiritual. Porque as energias que começam no início, ainda existem energias que eles se alimentam. E naquele instante não deixaram de se alimentar. Ele não queria fazer nada, não estava maltratando ninguém, nem perseguindo. Ele queria só ter um alimento, que é o alimento que ele precisava, que eram aquelas energias. E chegou ali reclamando demais. Então observe o tipo de energia, de vibração que esses espíritos se alimentam nessas regiões. E por isso, se a Terra melhora um pouco, eles não vão encontrar energias semelhantes para poderem se alimentar. E a partir daí, o que é que acontece? Não vai ter habitat, vão ter que morar em outros locais. E essas influências existem. Então, o que é que exige a união? Exige renúncia. Para nós estarmos unidos, é necessário eu renunciar ao meu, o outro ao seu, para pensarmos no nosso. Eu tenho que renunciar ao meu egoísmo. Eu tenho que renunciar aos apegos, às coisas que eu tenho. Senão eu não fico unido com o outro. Porque eu preciso estar tolerante com ele. Eu preciso aceitar como ele é. Pelo menos eu tenho que aceitar isso. Ele, desse jeito, eu não vou interferir. Eu vou aceitar. Então eu tenho que renunciar àquela vontade que talvez eu tivesse de dominá-lo, de ter sobre ele uma interferência e deixar ele livre para que ele dê conta da administração dele, eu dê da minha. Porque depois eu vou ter que dar da minha e dar dele. Porque diz assim, olha, você que interferiu fez com que isso acontecesse. Você não tinha nada a ver com isso, você tinha com a sua parte. Então tem que ter renúncia. Tem que ter desprendimento. Nos desprendermos de muitas coisas. Às vezes, nós entramos em desunião, em briga, por causa do espaço físico. Por causa de um bem material. Por causa de alguma coisa que existe tanto no lar, no trabalho ou na casa espírita. Se nós não desprendermos daquilo que realmente temos que fazer, nós não estaremos unidos. Exige sinceridade de propósito. Para a pessoa estar unido, ele tem que ter a coragem e o outro também, a aceitação de olhar no olho do outro e dizer assim, olha meu irmão, eu não gostei disso que você fez. Ou então, a sua opinião que você está dizendo, eu não aceito. Sabe por quê? Porque o Evangelho diz assim, a doutrina espírita diz assim. Eu te amo muito, mas eu vou ficar com a doutrina espírita. Com certeza, este ato vai ganhar muitos adversários. Mas aquele que está ouvindo não terá condições de dizer algo, porque a referência do Evangelho é a doutrina. Se nós estamos seguindo Jesus, unindo como discípulo, será que nós vamos contrariar aquilo que está na doutrina e está no Evangelho? Eu vou ficar aborrecido com ele, porque ele me mostrou algo que... Por isso que eu vou precisar de renunciar, de me desprender. Para poder, numa hora dessa, da sinceridade de propósito, eu, ao invés de ficar chateado com o companheiro, eu olhar para ele, agradecer, abraçá-lo. Porque eu estava me desviando, eu estava sendo rebelde às leis divinas. E ele me mostrou o caminho que é a obediência às leis.
Mas muitas das vezes, quando nós agimos assim no meio espírita, muitos adversários, mas não tem problema. Nós não estamos aqui para trabalhar e para agradar ao presidente da casa, ao irmão que está do lado. O trabalho é para o Cristo. Não é para atender à vontade de nenhum de nós. Por isso que nós temos que estudar a doutrina para entendê-la. E numa hora dessa, de dúvida, saber qual é o referencial. E buscar no referencial aquilo que a pessoa vai entender. Porque senão... Imagina se eu estivesse falando para vocês aqui de união, dando minhas opiniões. Eu acho que não tinha ninguém agora. Nesse momento todo mundo ia ter saído. Só talvez não ficar porque está na Suíça, aprendeu a ser, né, educado. Mas todo mundo que está aqui está atento, sabe por quê? Porque eu estou falando de Jesus, da referência. Eu não estou dando minha opinião aqui. Eu estou colocando uma referência e apenas esclarecendo aquilo que Jesus nos trouxe à luz da doutrina espírita. Precisa de diálogo. União, como é que eu vou ser sincero com o outro? Dizer alguma coisa se não tiver diálogo. Se não tiver diálogo, vai continuar desunido. Tem que conversar. Agora, só que o outro, eu tenho uma coisa que não dá. É igual o ímã, quando se quer juntar assim, ele separa aquele mesmo polo. Eu tenho que renunciar, eu tenho que me desprender. Porque eu preciso ter uma sinceridade de propósito para ter um diálogo, para dizer para ele, meu irmão, eu te amo. Apesar de tudo, eu te amo. Me perdoe se eu fiz alguma coisa, não, mas vamos trabalhar junto. Não dá para nós dois estarmos fazendo a mesma coisa. Mas talvez você tenha tantas qualidades, e eu tenho tantas qualidades, que nós somos complementares. Vamos trabalhar junto? Você faz o que você tem de bom, eu faço o que você tem de bom. Porque às vezes são dois bicudos que querem fazer a mesma coisa, aí briga, né? Aí não tem jeito, e não tem como aproximar isso, porque a força é tão grande. Por isso que precisa isso aqui. Mas isto quem vai fazer não é o outro, são os próprios que estão envolvidos com esse problema. Então, se eu estou desunido com a minha esposa, eu tenho que chegar para a Antônia Helena e olhar no olho da minha filha. Perdoe, eu não compreendi. Agora, ela vai ficar chateada, chega a hora, passa o tempo, vê lá, pronto, depois passou aquilo. Mas se eu alimentar isso, e ela alimentar, se eu não tiver renúncia nem desprendimento, não vai acontecer diálogo nunca. Perseverar no bem é o que nós desejamos. A ausência do bem é uma estratégia que nós devemos usar nas nossas vidas, para não praticarmos aquilo que não está coerente com o bem. E a união exige isso. Continuando, Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, segunda parte, que tem o título Rivalidade entre a Sociedade, no item 350, ele nos fala sobre esses aspectos. Ele diz o seguinte, olha, que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? Que importa isso? Nós estamos aprendendo tanta coisa com Jesus, com a doutrina espírita, e se a gente não só ficar nisso, o que está importando? Não alterou nada, né? Eu cheguei hoje, estou 5 anos, conheci a doutrina espírita, a mesma coisa, ter perdido. Porque a doutrina espírita convoca mudanças. Não tem jeito. Quando você conhece o código de ética moral que a doutrina espírita nos traz, que é o único que nos conduz à mudança, nós somos impulsionados. E se nós não mudamos, a consciência fica ali, olha, está na hora. Eu não vou, está na hora de mudar. Porque temos, é obrigado. Porque você tomou um conhecimento de algo que está lhe levando a um patamar diferente. Só que a gente tem receio, porque esse novo nós não conhecemos ainda como conhecemos a zona de conforto onde nós estamos. E ele continua. De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento? Ao orgulhoso, se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim, mesmo que todos os homens acreditassem nas manifestações dos espíritos, ainda assim a humanidade poderia ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus é que nós progridamos. É a lei inexorável do progresso, para que nós possamos assim crescer. Ele continua. É para o objetivo providencial, portanto,
que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno delas todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos. Porque se nós estivermos numa casa espírita, uns fazendo uma coisa, outros fazendo outra, o que é que acontece? É desunião. Então, todos que estão na casa espírita estão aqui para quê? Porque tem um ponto que nos unifica. Apesar de cada um sermos do jeitinho que nós somos. Não é? Ninguém vai confundir a gente em outro local. Mas aqui nós temos um ponto. Qual é o ponto? Estamos aqui para estudar a doutrina espírita. Estamos aqui para vivenciar a doutrina espírita. Estamos aqui para divulgar a doutrina espírita. Estes são os pontos que fazem com que nós aqui estejamos. Se na casa começa a ter coisas fora disto, alguns vão fazer isso e outros vão querer fazer as coisas fora e vai criar uma briga. Vai criar dissensão, desunião, porque o objetivo comum não está sendo. Por isso que tem que ter muito cuidado, para que não haja interferência na casa espírita de modismo, de coisas que não sejam isso. Porque o que não é isto são particularidades, e cada um tem a sua particularidade e resolva, menos no meio espírita. Porque os espíritas fazem isto. E é isto que unifica os espíritas e as casas espíritas. Então, haverá união entre elas, simpatia e fraternidade, em vez de inútil e pueril antagonismo. Nascido do amor próprio, antagonismo mais de palavra do que de fato. Nos antagonismos tem um amor próprio. Pode olhar lá no fundo da raiz. É o meu, por isso que tem que ter desprendimento. Tem que ter desapego. E às vezes esse amor próprio ele está enraizado há milênios em nós. E chegou a hora da gente jogar isso fora. De abandonar isso. É difícil, né? É difícil. Aquele chinelinho que o papai ou o avô já está em casa, ele é velhinho. Quando a gente chega, a gente calça ele assim, o dedão do pé, já tem um que ele assenta muito bem, você senta, ele nem sabe que está sentando chinelo. Bom demais, né? Mas está na hora de jogar fora. Quando chega um novo, aí o dedo vai procurar, não encontra, começa a estranhar. Daqui a pouco tempo ele começa a ficar igual aquele velho. Mas tem uma fase de adaptação. É isso que nós precisamos ter, é a mesma coisa. Esse amor próprio, nós temos que jogar fora. Nós temos que amar o outro como nós nos amamos. Se o meu amor é próprio, como é que eu vou amar o outro? O meu amor tem que ser altruísta. Não pode ser próprio. Eu tenho que partilhar, eu tenho que dividir. Senão não vale, não consigo aplicar o ensinamento. Então, elas serão fortes, ou seja, as casas, e poderosas, porque se apoiarão em base inabalável, o bem para todos. Então serão respeitadas, imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Olha, Kardec já estava com a cabeça lá na frente, vendo tudo isso, né? Esse é o caminho pelo qual nos temos esforçado por fazer que o Espiritismo penetre. Isso foi o que o Kardec colocou. Esse esforço da união foi o que ele disse, é isso que nós estamos fazendo para que as casas e os espíritas unidos, eles possam prosseguir nessa tarefa. Isto aqui é como se fosse, ao ler isso, eu relembro Jesus na última ceia. Kardec, naquele momento, ele estava com Jesus, preparando os que viriam depois dele, dizendo o que ia acontecer e como nós deveríamos nos comportar. Por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita. Às vezes eu fico estudando outras coisas fora daquilo e eu não sei nem que está isso aqui na doutrina espírita. Eu preciso estudar, está tudo na doutrina. Está tudo lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, pouco conhecido de muitos, no Evangelho, na Gênesis. Para que nós possamos até ler as outras obras, verificar se ela tem coerência com esta base doutrinária. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a aventura de ver tantos homens reunidos em todas as partes do globo por compreenderem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Isso foi o que ele disse, era a bandeira que ele fez. Quando ele fez as viagens aqui pela Europa, ele fez justamente para verificar isso. E para levar essa mensagem, que era a mensagem da união.
para que as casas pudessem vivenciar este convite que o Cristo nos faz de estarmos unidos. Convidamos, olha o que ele faz, todas as sociedades espíritas a colaborarem nessa grande obra. Qual é a grande obra? Da união, da solidariedade, da fraternidade. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, aprisionando mal e malhas inextricáveis. Então, por isso que hoje o movimento espírita no mundo está tentando colocar essas mãos todas. Está organizado, cada país tem a sua organização. No mundo inteiro já existe um conselho que trata disso. E esse conselho espírita não interfere, não tem hierarquia. No movimento espírita não existe isto. Porque nós sabemos que cada um dá conta da sua administração. Há um respeito mútuo. Há o princípio da autonomia, da liberdade que as casas espíritas têm, mas que elas devam se unir para que possam, através da união, fazer a unificação. Em torno de quê? Da doutrina espírita. Em torno do estudo, da vivência e da divulgação disto. Mas cada casa vai continuar sendo do jeito que nós somos aqui, estamos hoje aqui sentados, estudando doutrina espírita. Respeitando, por isso que ninguém manda em ninguém. Se alguém pensa que o Conselho Espírita Internacional manda no movimento espírita no mundo, como tem outras religiões, lê no engano. Vamos estudar um pouquinho mais para poder entender. Se alguém pensa no Brasil que a Federação Espírita Brasileira manda no movimento espírita, está completamente errado. Ela tem um papel, abriga na sua estrutura um Conselho Federativo Nacional, que é este Conselho Federativo Nacional que define aquilo que o movimento espírita no Brasil faz, ou deva seguir. A FEB, a Federação, apenas coordena, através de seu presidente, este conselho. E na hora da votação, a FEB não vota. Quem vota são os conselheiros, porque ali está a FEB apenas coordenando uma reunião de trabalho, mas com o objetivo de conduzir a esse aspecto, a união, a unificação, para que nós possamos estudar, vivenciar e divulgar a doutrina. Mas nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o Advento do Espírito da Verdade, no item 5, que diz assim, ó, espíritas, todo mundo conhece isso, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizam. Então, onde tiver erro, é os homens que fizeram. Não existe erro nas leis divinas. Porque o cristianismo veio revelar estas leis. E estas leis não são de Jesus. Ele foi o grande revelador. Foi ele que veio dar o exemplo máximo, como guia e modelo, daquilo que está, que são as verdades que ali estão. E ele ainda continua dizendo assim, ó, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. É a doutrina espírita que nos faz isso. É aqui que nós temos que buscar. Por isso que nós estudamos ela. Para termos paz, para construirmos um mundo melhor. Porque se assim não for, nós não vamos conseguir um ensinamento maior, de nos amarmos uns aos outros. Sem isto, nós não conseguimos ter união. Se nós não debruçarmos na doutrina que nos orienta para as coisas que nós estamos vivendo, para tudo, nós vamos com grande possibilidade de desviar do caminho. Então as palavras de Jesus, quando diz que nós devíamos nos amar uns aos outros, como Ele nos amou, foi preparando a humanidade, a partir daquele momento, quando os apóstolos começaram a trabalhar na divulgação do Evangelho, da doutrina, até os dias findos, se tiver esses dias findos, quando todos se transformarem num único rebanho, quando todos estiverem com o mesmo propósito, unidos na vivência das verdades que Cristo nos deixou. Isso foi tão evidente
que depois que ele deixou o plano material, o que é que aconteceu com os apóstolos? Que viviam lado a lado com ele, brigas. Começou a desunião. Esqueceram o propósito maior, porque Tiago e outros começaram a buscar algumas coisas que eram das tradições que queriam implantar na própria doutrina. Para divulgar, para seguir, para exemplificar, tinha que ser circunciso, ter a circuncisão, que era um hábito dos judeus. E aí outros hábitos queriam. E começou uma briga tão grande que teve em Jerusalém o primeiro concílio, se nós podemos dizer assim, ou seja, a reunião daqueles que estavam divulgando com o propósito de ser chamado apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. E naquele momento, naquela reunião que chegou ao clímax, onde estava Paulo discutindo com todo mundo, somente um ato de caridade fez com que a reunião chegasse a um sucesso. Foi a humildade de Pedro. Então são essas coisas que nós devemos lembrar. A partir daí, nós temos que fazer o quê? Estudar os evangelhos, estudar as verdades que Jesus deixou. Nós vamos viver isto e nós vamos divulgar para o mundo isto, mesmo que custe nossas vidas. Este é o ponto que nos une, esse é o ponto que nos unifica. Se eu estou circuncisado ou não, se eu tenho um corpo tal, uso chapéu, não uso, faça isso, não depende. Cada um tem o seu jeito, faz dessa maneira. Agora, se todos fizerem isso, e foi o que fizeram, foram perseguidos, foram mortos, e quanto mais perseguiam, mais matavam os cristãos, mais a doutrina se alastrou. Pensaram que matando os homens, ou matando Cristo, queria matar a ideia. Ao contrário. A ideia foi se alastrando, se alastrando, se alastrando, chegou um ponto no ano 313, que aqueles que tinham poder no Império Romano disseram, não dá mais, agora nós vamos deixar os cristãos professar a sua religião. Um ganho de uma parte e do outro. Começaram então a deturpar a pulcritude, a pureza daqueles 313 anos iniciais da nossa era. Porque aí mesclaram com interesses pagãos, com politeísmo, interesse do Estado, política, etc. E a história da humanidade conta o que aconteceu a partir daí do século IV em diante, né, com a Idade Média e com o poderio, o mando, e de todos nós vivenciamos essa história. Fomos protagonistas dela, não sabemos aonde e quando, mas fomos, com certeza, já que somos imortais com diversas existências. Matamos em nome de Jesus, em nome do Evangelho, né, brigamos, buscamos a Terra Santa de um túmulo que era vazio, que não tinha nada, porque o túmulo de Jesus, mas ali era a Terra Santa. E qual é o pedaço de terra neste habitat do Pai que não é santo? Tem algum? Se todos eles foram feitos pela bondade, pelo amor do Pai, do Criador, que faz tudo com amor, com carinho, para nós criaturas, toda a terra é santa. Não existe um lugar que não seja santo nesse sentido. Então nós estamos hoje vivenciando esses momentos, que são momentos que estão nos convocando à união. A união da casa espírita, a união nossa no lar, a união nossa no trabalho, na sociedade, respeitando o outro, procurando ser tolerante. Se nós conhecemos mais, sabemos que somos espíritos imortais, que as nossas vidas têm um comportamento como imortais, para que nós possamos assim fazer um mundo de paz, um mundo melhor, um mundo de regeneração que nos aguarda, e que nós somos aqueles trabalhadores da última hora com direito ao salário de quem está trabalhando desde a primeira. Se alguém perder esse salário, no mínimo vai dizer assim, mas será que era tão, eu não vou dizer a palavrinha, né, aquele animal, tão que não soube ver isso, para trabalhar uma hora e ganhar o mesmo salário? Imaginamos nós, um mês você ganha 30 mil francos. Aí disse, não, você vai trabalhar um dia do mês e vai ganhar 30 mil francos. Quem é que não quer trabalhar um dia do mês? Você acha que todo mundo queria trabalhar 30? Mas o senhor, quando convidou no início do mês um para trabalhar 30 e ganhar. Mas aí os trabalhadores foram, etc. Quando chegou lá no último dia, 6 horas da manhã, ele chamou aqueles trabalhadores assim, olha,
porque faltava alguma coisa para fazer. Aí, tudo bem, prometeu, você vai ganhar 30 mil francos. Aí, na hora de pagar, todos estavam juntos, aí o trabalhador do primeiro dia do mês recebeu 30 mil francos. Quando olhou o outro trabalhador que trabalhou um dia, vai receber 30 mil francos, ele volta, mas como é que pode? Eu trabalhei aqui 30 dias. Aí o Senhor diz assim, queres deixar que eu seja bom? Quando eu fiz o trato com você, eu fiz para você trabalhar 30 dias e te dar 30 mil. Se eu estou dando a este, é um direito que me tem. Porque esse é egoísta, é invejoso, é vaidoso, é uma série de coisas. Enquanto o outro trabalhou o dia inteiro, foi um trato feito. Se você trabalhar, você tem direito a 30 mil. E quem é que vai dizer que o Senhor não pode fazer isso? Não é? Então, que possamos ser esses trabalhadores da última hora com essa consciência que a doutrina espírita nos traz, para que as ações de cada um, as atitudes, possam refletir esse sentimento maior, que é o sentimento de união, para que nós possamos ter paz na terra, já que a sua destinação é de paz. Então, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, e se tiver tempo ainda, eu estou disposto a ficar à disposição dentro do tempo para alguma pergunta, alguma coisa. Eu não é obrigado a fazer pergunta, não. Né? O importante é refletir sobre essas coisas que estão na doutrina, né? Para que nós possamos vivenciar isso em um momento que cada um terá nas suas vidas. Né? Mas também, se tiver pergunta fora do tema e quiser e eu souber responder, eu teria o maior prazer. Senão... Eu só quero ressaltar uma coisa que o senhor disse a respeito da gente viver aqui na Suíça. A gente acaba, por meio do dia a dia, esquecendo que às vezes o diálogo também corresponde a uma mímica, a um gesto, a um olhar. Quase que 70% daquilo que eu quero dizer, com a minha presença do corpo, é entendido. Então, que a gente, principalmente a gente, junto, possa passar também o nosso ser completo que a gente quer passar ao próximo. O corpo ele expressa muitas das vezes aquilo que a gente pensa, né? Às vezes a gente está no local, alguém diz alguma coisa que nós gostamos, aí o corpo expressa um sentimento, ou até uma fisionomia, uma forma. Mas se diz algo que nós não gostamos, o corpo também pode expressar isso. Às vezes um detalhe tão mínimo que nós não percebemos, mas que quem está fora percebe que aquilo não agradou. Além de outros atos intencionais que nós possamos fazer na questão do diálogo. Né? E o diálogo se faz de diversas maneiras, pela palavra, pelos atos, pelo gesto. Isso é um fato. O senhor falou sobre, relatou algumas, na sua palestra sobre o Kardec, ele já previa que os movimentos, não, eu acho que ele falou sobre a sociedade, não sobre o movimento espírita, mas tudo que ele escreveu em relação às sociedades serve também, né, para o movimento espírita. Porque o movimento espírita é aquilo que as sociedades fazem do espiritismo. E as sociedades são compostas por pessoas. Por isso que ele diz que o espiritismo será aquilo que os espíritas fizerem dele. Né? Apesar do espiritismo ser vamos dizer assim, um bloco monolítico que ele não muda. Eles são verdades, mas a forma, a maneira que nós vivenciamos essas verdades, ela pode causar uma série de coisas, que são os erros. Por isso que está dito lá, que quando existem equívocos, existem erros, são dos homens, não são das leis divinas, que estas são perenes e imutáveis, vai permanecer. Então ele previu a época pelo seguinte, porque Kardec, quando nós começamos a estudar Kardec, ver a personalidade dele, nós vamos descobrir, precisamos saber disso. Porque não pensemos nós que ele viveu um mundo de maravilhoso, né? Estamos comemorando ontem, 3 de outubro, né? Data do seu nascimento, e nós imaginamos um missionário, aquele que chegou, preparou tudo, não teve problema na vida. Teve vários problemas, Kardec. Quando ele estava trabalhando, ele foi pelos amigos, aqueles que conviviam, chamado de personalista. Que ele estava fazendo um trabalho sozinho, e ele respondeu na Revista Espírita,
e está isso registrado, de que isto era uma obra que no início necessitava de uma personalidade, para que completasse a obra. Enquanto a obra não tivesse completa, não daria para se fazer isso com vários. Estava na mão de alguém. Depois que a obra estivesse completa, sim, aí é quando ele começa a falar da constituição do Espiritismo, como é que seria o Espiritismo no futuro, que não estaria na mão de uma pessoa, porque ele saberia que era um trabalho que não podia ser pessoal, impessoal. Então ele sugere que as instituições trabalhem em colegiado. Ele aí dá sugestões, mostra até como é que é o estatuto, a época, na visão que ele tinha, mas a essência de tudo isso é dizer assim, olha, devemos trabalhar juntos em colegiado, colocando-os neste século. Porque na Idade Média nós tínhamos os feudos, os reis que mandavam, os generais que mandavam, etc. Tudo isso, né? Mando em uma pessoa. A sociedade hoje já caminha para partilhar essas decisões, para conviver, para que possa atender não à vontade de um, mas à vontade da coletividade. E quando se delibera em colegiado. Por isso que nós observamos aí nas instituições, hoje, não só mundiais, mas aquelas mesmas instituições menores que trabalham, ela trabalha com colegiado. Os donos da empresa, ele não decide sozinho, normalmente ele decide com um conselho de administração, que juntos verifica o andamento, para onde é que vai, o que deve fazer, verifica futuro, tem análise, tudo isso. Jesus não precisava, porque esse futuro ele já sabia. Por isso que ele falou, vai encontra um homem com um cântaro na cabeça. Ele já sabia o que é que preparou os apóstolos para isso. Kardec, naquele momento, ele tinha também uma visão de como é que seria o movimento espírita. Está feito o bloco monolítico, ou seja, nós temos aqui a doutrina espírita, o livro dos Espíritos assentado, as 4 obras que ele colocou, não é? Para que nós pudéssemos, nessa base do edifício, a partir daí construir o edifício. Quem é que vai construir o edifício? Um homem só? Não, são vários. Agora, como é que essas sociedades estarão no futuro? Um chega ali e vai mandar? Primeiro que não tem mando. Né? Segundo, que nós estamos vivendo uma administração que é horizontal, respeito ao próximo, né? As individualidades. Então ele traçou ali as sociedades para que nós trabalhássemos de maneira coletiva, mas unidas. Porque uma sociedade só não faz nada. Tem que juntar, tem que unir. Se eu estou numa cidade, a cidade, ela tem que, as sociedades todas que estão ali, vou dar exemplo do Brasil. Tá certo? Que são exemplos que nós podemos dizer que tem muito. Tem uma cidade chamada Vitória da Conquista. Lá tem 20 centros espíritas na cidade. Há 63 anos eles fazem uma semana espírita. Dessas 63 anos, Divaldo foi a 61, só não foi nas 2 primeiras. Olha, começa na sexta-feira agora. É uma semana que vai sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, termina no domingo seguinte. Todos os dias com eventos. Como é que eles fazem isso hoje? Hoje, você chega lá, é o maior centro de convenções dos espíritas do mundo, porque no mundo os espíritas não têm um centro de convenções daquele. Cabe 2.000 pessoas. Mas como é que eles construíram isso? Inicialmente, alugavam espaço, aí foi crescendo, aí chegou um ponto que o espaço já não dava, botaram telões fora, aí teve esse espaço alugado por outros cristãos, outras pessoas religiosas, aí deu um problema lá com um deles, aí o dono, que era o município, disse, olha, não vamos alugar mais para espaço para eventos religiosos. Aí todo mundo se prejudicou. Aí como é que nós vamos fazer? Próximo ano, aí arrumaram um espaço de alguém, numa área comercial, que puderam, mas aquilo com a promessa de que seria, dentro de um tempo curto, retomado, porque eles tinham um projeto para poder fazer isso. No final das contas, chegou o momento e eles disseram, que nós chegaram à conclusão final, assim, olha, só tem um jeito. Nós vamos construir algo para a gente, porque não dá para ficar assim, isso está crescendo. Como eles tinham um imóvel na cidade, venderam o imóvel, compraram um terreno bem localizado, tem um engenheiro que ajudava, disse assim, não, eu faço isso. E aí o grupo se uniu e ele começou a construir.
Depois de estar iniciando a construção alguns meses, apareceu para ele uma oferta em Salvador, está a 500 quilômetros em torno da cidade, como se ele tivesse ganho na loteria. A oferta do trabalho para ele construir um shopping em Salvador. E ele estava em situação também não muito bem financeiramente, questão de emprego, essas coisas todas. Aí o grupo ficou meio assim, deixou à vontade, oraram, ninguém interferiu com ele. Ele voltou e disse assim, não, eu vou acabar. Quem de nós faríamos isso? Não sei. Mas ele disse, eu vou acabar. O grupo unido, acabaram. Fizeram lá o centro de convenções, terminou. Quando ele terminou o centro de convenções, você vai lá hoje em Vitória, tem um shopping enorme. Quem convidou? Convidaram a quem para fazer o shopping? Ele. Então, observem o percurso das interferências para que o bem não prossiga. Colocaram o nome de Divaldo Pereira Franco, porque o Divaldo esteve sempre lá. Hoje, a agenda do ano inteiro é cheia, porque nas redondezas não existe um centro de convenções que abrigue. Eles não admitem bebida alcoólica, essas coisas, mas formaturas, universidades, faculdades, todo mundo, até os cristãos evangélicos, utilizam o espaço. E hoje esse espaço subsidia. Mas o que é que acontece na semana? Estou contando isso para vocês entenderem. Na semana, as 20 casas espíritas fecham as portas para todas convergirem para esta semana. Fecham as portas para as atividades espíritas. Abrem as portas, se transformam. Porque hoje vai tanta gente. Tem gente da Suíça que já esteve lá. Tem pessoas de outros países que vão. É de Vitória da Conquista. Mas o Brasil inteiro vai para lá, para o evento. Abre as portas para abrigar as pessoas para dormirem. Abre as portas para o alimento, os almoços, essas coisas. Para abrigar, como nos cristãos, aqueles que chegam e que não têm condições de pagar. E se pagar, dá uma contribuição mínima para ajudar no trabalho, os recursos que ali estão. E aí todos se mobilizam, passa a semana inteira maravilhosa, quem vai, volta. O que é isso? Exemplo de união. Agora imagina para fazer esse evento de 20 casas espíritas, somente uma fosse fazer. Ou duas, ou três, ou metade, ou 19. Uma ia ficar fora. 20 todas fazem isso. Então isso é um exemplo. Mas por que tem isso? Tem uma liderança. Essa liderança, se você chama ela no evento, só para ela ir à mesa e sentar à mesa para ficar ali, treme toda. Ela não quer, não vai dar dor de barriga, não vai, isso é a pior coisa que se faz. Quem é, não aparece, você não sabe. Mas é a pessoa mais respeitada. Quando ela diz uma coisa, todos ouvem, obedecem, fazem e dão o resultado. Não vou dizer o nome em respeito, porque ele mesmo não quer que apareça, não sou eu que vou dizer isso. Né? Mas é um exemplo. É um exemplo de união. Aonde aqui está a solidariedade. Não estou vivendo Kardec, estou vivendo união. Se nós fizermos isto, eu estou dando um exemplo de uma cidade com 20 casas espíritas, no interior de um país que tem aproximadamente 15 mil casas espíritas. Mas é um exemplo para tudo, hein? São 20 casas. Não, eu estou dizendo no país, 15 mil casas espíritas no país. Ah, sim, e são 20 casas na cidade. Né? É redondeza. Então, isso é exemplo de união. O senhor deu um exemplo muito bonito de como aumentou, como cresceu através da união. E tem um fenômeno que eu já ouvi, que é a multiplicação das casas espíritas através da desunião, né? Pessoas que não se dão mais bem naquele grupo e saem e abrem uma casa, ou, enfim. Uma casa que nasce desse ponto da desunião, ela vai também ter o mesmo papel de trabalho, garantia de quem vai dizer, do plano espiritual. eu não entendi, quem vai dizer é o trabalho que a casa vai fazer.
Mas o plano espiritual não conta com isso. Está lá no livro dos Espíritos. A guerra, qual é o objetivo da guerra? Às vezes diz o progresso. Mas o progresso não precisa da guerra para fazer. A guerra é desvio dos homens. Como o Pai é bom, misericórdia, só vê o lado bom das coisas, porque o Pai só faz o bem. Quando não se faz o bem, é o que? É o mal. E o Pai não faz o mal. Ele só faz o bem. O mal é o homem quando não pratica o bem. Então, na hora que o homem faz a guerra, ele está olhando o bem, faz com que progrida. Porque na hora que eu estou brigando com o outro, pessoa física ou país, o que é que eu faço? Eu quero surpreender o outro. Por algo que o outro não tem para eu ganhar na fraqueza do outro. Eu começo a estudar, eu começo a verificar tecnologias, a avançar em coisas para poder suplantar o outro. Então eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo é a Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, graças a Deus que o Hitler, que os nazistas, o Hitler não acreditou. O avião a jato já existia, que era o Messerschmitt 762, que é um avião que voava a 700 km, enquanto os outros voavam em torno de 200 km por hora. A bomba V2, que foram lançadas várias, foi o que veio dar o resultado depois aos foguetes, que hoje já foi à Lua, leva o homem ao espaço e está levando essas espaçonaves aí para fora. Tudo produto de um estudo que, diante de uma guerra, teve um desafio e os homens na tecnologia avançaram e que trouxe para a humanidade, depois que acabou a guerra, um grande avanço. Porque o americano pegou parte desse, levou para a América, outro levaram para a Rússia. Como a Rússia teve a iniciativa inicial, levou o Sputnik, o Gagarin, né, primeiro aquela cadela, que todo mundo deve saber o nome aí, mas talvez não, porque foi nos anos 55, era Laika o nome dela. Laika. Né? Aí colocaram a Laika no Sputnik e ele subiu, voltou, e ela voltou viva. Agora pode mandar o homem. Aí mandou o Gagarin. Ele foi mais nervoso, antes de entrar, ele fez uma necessidade física, né? Verteu água no local. E aí ele foi, subiu. A primeira, estou dizendo essa de verter água, é porque hoje é um hábito. Todo astronauta que vai para a Rússia, aquele lugarzinho onde ele fez o xixi, todos fazem xixi antes de ir, vira uma tradição. O brasileiro que voou, que foi ao espaço, fez isso. Foi lá, foi naquele lugarzinho, fez xixi, foi naturalmente pela ânsia, ele não sabia o que ia encontrar. E a primeira coisa que ele falou, disse assim, o céu é negro. Porque todo mundo imaginava que o céu é azul. Eu estou aqui olhando o céu azul. Na hora que você sai da atmosfera, o sol, a luz do sol, não encontra mais a atmosfera como a nossa, para refratar e refletir, que para dar essa cor, ele entrou no espaço e o espaço é negro. Ele só vê mesmo a luminosidade dessas coisas. Fez, voltou, e a partir daí começou essa corrida. Quando começou essa corrida, o que é que aconteceu? Guerra Fria. Está aqui. Quem é que hoje usa isso se não tivesse uma coisinha chamada internet? Ninguém usaria. Será que usaria? Porque hoje isso aqui até fala, né? Tudo que você imaginar isso tem hoje. Mas o que é a internet? Resultado da Guerra Fria. Um contra o outro, buscando levar informações que o outro não sabia, de forma criptografada, para que o homem, aonde estivesse, pudesse receber essas informações sem outro. Mas isso custou muito caro. Quando terminou isso, o que é que trouxe para a humanidade? Hoje nós estamos usando porque economicamente é viável. E a união, né? Porque o celular conecta as pessoas. Sim, o celular conecta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o efeito da guerra, da desunião. A desunião, ela causou. Mas eu poderia ter internet hoje sem precisar de Guerra Fria, sem precisar de briga uns dos outros. Mas o efeito foi positivo, foi o que trouxe. Não é? Então essas viagens espaciais, todos nós aqui estamos usando muitos produtos que são chamados subprodutos dessas viagens. Aqui tem fogão? Tem, mas se não tivesse teria um micro-ondas. Mas aqui tem fogão e micro-ondas. Não é? O que é um micro-ondas? Como é que você vai para o espaço e você vai cozinhar algo para comer? O homem ficou lá 6 meses. Teve um desafio para descobrir como cozinhar. Aí a inteligência dos homens fez o micro-ondas.
para pegar as coisas que eles iam levar, que tem que ser leves, não pode ser levar um supermercado com peso, porque é uma ogiva pequena que tem peso, né? Quanto mais peso, mais dificuldade tem que ser maior, o impulso para sair. E estão estudando tudo isso hoje. Nós estamos, as roupas que nós usamos, o tênis, por exemplo, hoje, não é de couro, nada disso. É um material que foram os astronautas que tiveram que estudar para suas roupas. Então são consequências. Então a desunião não é a forma, é os homens que pelo seu livre-arbítrio assim fazem. O plano espiritual tem uma matemática, né, que às vezes diferencia, multiplica pela divisão. Mas não que estava no plano espiritual, A e B chegarem aqui, brigarem, porque quando briga é fora do bem, e o planejamento espiritual não conta isso. Aí na hora que briga, separa. Era 1, virou 2. Né? Isso só é bom quando acontece de forma natural. Qual é a forma natural? Um ovo que divide em 2, 2 vai para 4, 4, 16, 16, 60 depois, e termina saindo a gente. Não é? Como acontece com os outros animais. Mas isso é união, isso é um processo natural que já veio dentro do planejamento, onde o homem não toca o dedo para isso, mas os desígnios divinos. Então, como nós erramos, o plano espiritual vai aproveitar as divisões para multiplicar. Agora, se dividiu e, por alguma razão, continua fazendo o bem, estudando doutrina, divulgando doutrina, vivenciando doutrina, e o outro continua vivenciando doutrina, divulgando doutrina, vai chegar uma hora que a divisão não foi por causa disso. Foi porque aqui houve alguma coisa e lá vai ter que encontrar novamente na frente, não tem outro jeito, porque estão fazendo a mesma coisa. E o trabalho de união é esse, é fazer a mesma coisa. Essa desunião houve amor próprio, como diz lá. Lá no fundo tem alguma coisa que eu tinha que me tirar de mim, me afastar, desprender, não fiz. Então o plano espiritual, ele conta sim com isso, mas não que esteja no planejamento utilizar-se da desunião para poder fazer o crescimento, porque podemos crescer por outros meios, por outra forma. Até, por exemplo, aqui, nós estamos nesse espaço. Suponhamos que daqui, Deus ajude que assim seja, daqui a 1 ano e meio, o dobro de pessoas esteja aqui para assistir essas coisas. O que é que vocês vão fazer? Cadeira aqui, cadeira ali, lá fora, botar alguma coisa para ver, né? Aí daqui a 5 anos, o dobro desses que já estão aqui fora, vocês vão fazer o quê? Não, a princípio, assim, olha, eu aluguei isso aqui o mês inteiro. Uma hipótese, né? Não, eu só aluguei no dia que estou. Não dá para fazer. Se alugou no dia que estou, vai procurar alugar outros dias. Mas suponhamos que alugou o mês inteiro. Eu só estou usando 2 dias na semana, a semana tem 7, então eu posso fazer a mesma coisa vários dias para abrigar todos. Mas vai chegar um dia que os 7 dias da semana estão todos usados e a casa cheia todos os dias. Como é que nós vamos fazer? Vamos ter que pegar, arrumar um outro local para fazer a mesma casa no outro local. Dividiu? Teve que dividir, porque não dá aqui, eu tive que botar outra. Mas é uma divisão natural, por circunstância, não é? Para que haja um crescimento, para atender uma necessidade. Então é aquilo que for. Agora, se durante isso aqui a gente começar um com o outro, não sei o quê, aqui não botou desodorante, aqui tá com um cheirinho que eu não me agrado, aí eu vou separar por causa do desodorante, aí é iniciativa de cada um. Mas o plano espiritual vai aproveitar essas coisas para poder fazer, porque o programa do Cristo, ele vai ser cumprido, está sendo cumprido, conosco ou senosco. Se nós não quisermos estar nesta onda, nós é que vamos ficar desgarrados, mas o programa vai acontecer. Há 2000 anos, olhem só, hoje nós somos bilhões de cristãos. Ele começou sozinho, gente. 2000 anos depois, tem bilhões de seguidores. Depois de tanta perseguição, tanta briga, tanta desunião, tanta coisa, e ele está crescendo, está crescendo. Ele está crescendo para arrebanhar o pastor. E, infelizmente, nós estamos buscando esse crescimento pela dor, para podermos nos unir. Não sei se eu respondi a pergunta, mas...